Vamos chegando. Aí, ó. Boa noite. Olá, queridos seguidores. Sejam todos bem-vindos. A nossa primeira live. Proseando. Vamos lá. Proseando com o mundo dos insetos. Vamos lá. Vamos ver se chega mais gente pra gente começar a falar. Aí, Casé entrou. Casé entrou. Chama ele. Vê se... Aqui. Vamos ver se o Casé aí aceita. Ei, humanos! Tudo bem? Tudo Tudo bem, bem? você como é que tá? Tudo bom. Estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo super bem. Muito bem. Preparei um cenário aqui, ó. Beleza. Tá lindo, hein? Tá lindo. Muito bom, Casé. Então, deixa os nossos seguidores ir chegando aí. Por pessoal tá- enquanto, a gente tá em tempo ainda. A gente ainda não Legal, legal. tem uns minutinhos aí, né? Isso. Vamos ver se o pessoal chega. Tem bastante gente aí, ó. Que legal. Tem Tem. bastante. Foi bem divulgada. Ó, peguei aqui o roteirinho aqui, ó, para mostrar pra galera aí, ó. Tô aqui Maravilha. olhando aqui. Às vezes eu vou precisar pegar o óculos aqui também, mas tá tudo bem. Bem, muito bem. Tá a caráter, né, Casé? Gostei. Ó, dou Ó. uma lavadinha, ó. Tá. Tô bem. Apresentável. Muito apresentável. Que legal, que legal. Meu patrocinador, ó. Oh, que bacana, hein? Olha só. Sim. Esse tá aqui. Sai do meu e entra no seu aí. Eu tô aqui com uma pessoa me auxiliando aqui, tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Ah, que bom. Tá bom. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Tem o meu óculos aqui pra... É que dá uma, né? Vai ajudar. Reflexo, né? Mas deixa eu ver. Não enxergo não. Eu tô ficando velhinho, hein, gente? Vamos. Mas tá tranquilo. Vocês vão falando e eu também, de acordo com o que a gente preparou aqui, vou respondendo suave. Vamos lá. Ok, então. Vamos começar. Hoje a gente está bem feliz, é a nossa primeira live pelo mundo dos insetos, né? Hoje a gente está estreando o quadro aí, Proseando com o Mundo dos Insetos, com participação especial aí do Casé, que é biólogo, professor, gastrólogo, e muito além do mais disso, ele é aí o presidente, né, da Associação de Criação de Insetos do Brasil, né? Então, Isso. ASBRAS, Associação Brasileira dos Criadores de Insetos. a Associação Brasileira de Criadores de Insetos, né? A Abrace. Então, nós estamos muito felizes hoje com a sua presença e com a sua participação e tenho certeza que esse quadro vai ser estreado aí com chave de ouro, né? Exatamente. Que bacana, que bacana. Então, Casé, para começar, a gente gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Como foi que você começou? Quais os desafios que você enfrentou? Porque eu tenho certeza que foram muitos, né? Porque quando a gente traz uma temática como insetos na alimentação, muita gente tem um certo receio, né? Mas eu queria que você falasse a sua formação e a sua carreira. Como foi a sua trajetória até chegar a presidente, né, dessa associação? Legal, ó, o professor Heraldo Medeiros está aí, um dos personagens da minha história. Não vou ficar falando muitos nomes aqui, senão vai ser uma ciumeira geral. Tem muita gente boa aí. E eu vou, a minha auxiliar aqui também, ela vai, de repente, eu vou deixar vocês direcionarem as perguntas, mas ela vai me orientar aqui também, de repente eu... Pede ajuda para o Vitor, eu ver aí. Combinado. Isso. Então, eu vou contar um pouco da minha história. Eu tenho na minha história o inseto desde criancinha. Eu sou de uma região de Minas Gerais, onde era grande o consumo, principalmente de tanajuras, que é a formiga, né, içá. É um gênero, né, que é o gênero Ata, e é muito consumida naquela região. E eu também comia outros tipos de formigas e também comia grilos, tá? Desde a minha infância já tinha esse consumo de inseto. E eu, desde criança, o meu pai era doceiro e a minha mãe era cozinheira. Ela cozinhava para os engenheiros de Minas, em Minas Gerais. E minha mãe sempre trabalhou, né, com cozinha, então a gente aprendeu isso muito cedo.
Eu, com 7 anos, eu já fazia pirulitos para vender na rua. Depois eu fui trabalhar em bar. Fui trabalhar na Ilha Bela, que é uma ilha no litoral norte de São Paulo, em doceira, em restaurante, em hotel. Então eu tive essa parte gastronômica na minha carreira. E depois eu senti a necessidade de fazer a biologia, porque sempre vinha uma pergunta assim, mas você cria um inseto, mas que tipo de inseto é esse? Qual é o gênero? Qual você come só o abdômen? Você come a bunda da tanajura? E eu acabei indo para a biologia, me dei muito bem, eu sou formado, né, em licenciatura e bacharelado, e sou professor na área também. E também acabei fazendo pós-graduação em gastronomia em cozinha autoral, aqui ó, na minha querida PUC. E tive grandes professores aí, como Alex Atala, Olivier Anquier, meus grandes mestres, Durst, Dani Nossi, tem bastante gente aí, Bela Gil, uma galera muito boa aí, aprendi muitas coisas com eles. Muito bom. Então, Cazé, a gente sabe que essa prática aí já vem sendo realizada por muitos povos, né, em muitas regiões, em muitos países, mas a gente queria saber o que realmente é a Amigo, você pode me ajudar? Entomofagia. Infelizmente, entomofagia fica mais fácil pra gente, né, Cazé? Isso. Tranquilo. Não, ela meio que é trava-língua mesmo. E é até complicado você falar assim, olha, vou abrir um restaurante antropoentomofágico lá na Avenida Paulista ou em qualquer lugar, né? Vai assustar só pessoa. Mas, gente, o termo de entomofagia, ele é um termo muito utilizado mundialmente e vocês vão encontrar esse termo em muitas literaturas pelo mundo afora. Porém, o termo antropoentomofagia vem de 3 palavras gregas, né, que é antropon, de homem, o ento, né, de entomon, que é de insetos, e fagem, né, que é de entofagia, que é de comer. Então, é o homem comendo insetos. Esse termo, ele, na verdade, ele foi cunhado, né, pelo professor doutor Heraldo Medeiros, lá da Universidade Estadual da Bahia, que está presente aqui. E o professor Heraldo Medeiros, em 2012, ele foi convidado pela FAO para participar de um encontro técnico para tratar desse tema. E nessa época ele já vinha utilizando, muito antes disso, ele tem um livro, inclusive, que está aqui, ó, Antropoentomofagia. Sim. Muito bom. E insetos na alimentação humana. Tá? Recomendo aí para todo mundo que tem interesse aí. É muito bacana. Esse livro, ele conta um pouco, aqui tem, né, da entomofagia pelo mundo, especialmente na América Latina. Legal. E aí depois a gente pode até disponibilizar, né, os autores e o link para compra. O professor Heraldo Medeiros aí, ele deu uma corrigida aqui. Então, na verdade, ela foi cunhada em 2006, o termo antropoentomofagia. Isso, né, parabéns, obrigado pela correção aí. E em 2012 que ele foi convidado para o encontro técnico da FAO. E em 2013 a FAO lançou o alerta sobre a segurança alimentar mundial. E aí começou, né, os insetos alimentícios foram revisitados. Obrigado, mestre, obrigado. Meu grande mestre, Dr. Heraldo Medeiros. Seguindo nesse mesmo raciocínio, a gente queria saber por que eles estão sendo considerados como o alimento do futuro. Porque a gente sabe, né, que a FAO lançou esse alerta dizendo que os insetos provavelmente vão ser o alimento, né, do futuro. E a gente quer saber por quê. Sim, bacana. Na verdade, gente, os insetos, eles são o alimento do passado. Isso já foi provado através de várias técnicas, através dos isótopos de carbono, por exemplo, você consegue saber o que tem, né, num fóssil, e os primeiros humanos se alimentavam de insetos e frutos. Então, ele foi um alimento do passado. Ele é um alimento atual para cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o planeta. E com certeza ele vai ser o alimento do futuro, porque ele é um alimento que ele é saudável, sustentável, né? Ele atende todos os requisitos de um alimento que pode ser utilizado no futuro
né? A FAO, inclusive, recomenda os insetos no combate à fome, principalmente, para ajudar muitas nações, e eles podem ajudar e dar o suporte, né, necessário que essas pessoas precisam, né, na questão nutricional. Isso. Parece que estão falando aqui, caiu o som aí. Caiu o som? Vocês estão ouvindo? É só aumentar o volume, deixa eu ver aqui, peraí. Mas pronto. Da gente ou do Casé? Aqui tá topado, aqui tá ok. Tá ok o som. Vocês estão ouvindo? Não, estão falando aí. Estão falando, é só aumentar o volume da pessoa lá, né? Tá. Não sei, vamos ver. Tá ok. Tem um amigo aqui, gente, Erwin Brentzel, é um alemão, só para vocês terem uma ideia, ele está aí. E ele tem uma empresa que chama Baita Frio. Baita Frio é um armazém que você guarda produtos, né, congelados ou refrigerados para a indústria alimentícia. É um grande parceiro. Ele também tinha anteriormente uma empresa de aves e os insetos também são para alimentação animal, não só para alimentação humana. Aliás, é o grande mercado hoje, né? Casé, aproveitando aqui o gancho, a Luana Lima está perguntando aqui, por que alguns pratos são tão caros? É um custo alto para produzir as farinhas feitas com os insetos? Bacana. O que acontece, gente? Hoje os insetos, eles estão aí no mercado mundial, tá? Em outros países. Aliás, para vocês terem uma ideia, o grande país produtor de insetos industrializados, processados, por exemplo, ou os grandes países ficam na Europa. Sim. Diferente do que todo mundo pensa, e é bom que eu já toque nesse assunto desde já, com relação ao Covid, com relação aí a quando se fala em insetos, lembra logo dos países orientais e China, por exemplo, né? Os insetos, gente, eles são taxonomicamente falando, vocês sabem disso, vocês são da área de entomologia, distante do ser humano. Né? Na árvore filogenética, eles são bem distantes do ser humano, diferente, né, dos suínos, né, e dos bovinos, né, das carnes tradicionalmente consumidas, e que têm um potencial de transmissão de zoonose muito maior do que os insetos. Então, os insetos eles são totalmente seguros, tá, para alimentação. Então, alguém que falar para vocês, isso aí é coisa de chinês, ou relacionar com a Covid, gente, estão muito enganados. Eles são muito mais seguros. Mas respondendo a pergunta dela, o que acontece? Sim. A questão do valor, hoje os insetos ainda são caros. Eles são caros por quê? Porque são raros, né? Isso é algo que está começando no Brasil. Na Suíça, por exemplo, 1 quilo de proteína bovina custa 150 na moeda deles lá. Sim. E 1 quilo de insetos também custa 150, ou seja, há uma paridade. Então, tranquilo. No Brasil, se vocês lembrarem um pouco, apesar disso também estar na nossa cultura, desde os primeiros povos que estiveram aqui, isso já tem nas cartas de São Vicente, enviadas a Portugal, Monteiro Lobato, tem toda uma história aí. Existem cozinheiros no Brasil muito antigos de insetos, tem a dona Brasi do Amazonas, que tem restaurante lá, o Ocílio lá de Silveiras. Então, tem bastante gente que consome isso. Quem trouxe e elevou o inseto na alta gastronomia no Brasil foi o meu professor Alex Atala. Sim. Então, o que aconteceu? Ele começou colocando lá uma formiguinha, a saúva limão aí, no caso, num abacaxi, mas ele não fez só isso, gente. Ele teve a ousadia de fazer e elevar isso para o mundo inteiro. Que massa. O que é mais importante. Então, imagina isso no prato de um chefe famoso. Pois E para vocês terem uma ideia, o quilo dessa formiga custa em torno de R$3.000, porque ela é rara, ela vem de uma região da Amazônia, que ela não é de criação, ela é de coleta. Então, hoje, os pratos ainda estão meio caros. Mas isso está, à medida que fosse popularizando, vai abaixar. Por exemplo, eu tenho chocogrilos e choconebro, já nós vamos fazer isso, por R$15. E depois eu vou falar do que ele é feito, como ele é feito. Então, isso está se popularizando.
Ô, Casé, Então ainda é caro, mas vai abaixar. aproveitando o gancho agora que você está falando da questão das espécies, no Brasil hoje, quantas espécies são destinadas para o consumo humano? Ah, bacana. Embora na literatura mundial tenha já uma lista de aproximadamente 2.000 espécies, geralmente existem poucas espécies consumidas por alguns motivos. As principais espécies que são consumidas por povos originários da Terra são a tanajura, Sim. que inclusive na época dela é comercializada, algumas espécies de cupins e outras espécies de insetos. Porém, a questão, por exemplo, de você conseguir criar o inseto numa biofábrica, né, e ter aí uma autorização dos órgãos sanitários, MAPA, Anvisa, Food IA, European Food Safety, entre outros órgãos mundiais, é mais difícil. Você não consegue criar tanajura em cativeiro e outras espécies de insetos. Tem alguns trabalhos sobre isso. Então, acaba-se, geralmente, como a maioria dos outros alimentos. Existem várias espécies de feijão, de arroz, e a gente simplesmente só come 2, 3, 4 espécies. Sim. Então, essas espécies que são mais consumidas, por exemplo, eu falo que é o besouro na fase jovem, que é na fase larval, que é o tenebrio molitor e o Zophobas morio, que é o tenebrio gigante, são os dois mais consumidos, e o grilo são essas 3 espécies as mais consumidas em escala mundial. No México, por exemplo, tem os chapulines, que é um gafanhoto, e mais outras espécies, mas essas são as principais. E é bom deixar claro isso, Casé, porque existem 1,5 milhões, né, milhões, de insetos identificados. Então, para a gente ter a noção de que apenas 1.500, 1.700 ou 2.000, como o Casé mesmo falou, é que pode ser utilizada para criação e consumo. Então, é bom deixar claro para que a pessoa não pense, qualquer inseto que eu encontrar, eu posso comer. Não, são insetos criados, né, que tem uma certificação, tem tudo certinho lá. Então, não é para pegar qualquer inseto para se alimentar, não, que pode dar problema. Contaminação, é verdade. Mas isso é uma coisa Sim. que é muito interessante, porque apesar de ser um número alto, né, a gente achar um número elevado, é um número ainda que eu acho insignificante e até tímido, né, perto da grande diversidade que a gente tem aí de insetos. Eu acho que ainda falta mais pesquisa na área, né? Isso, para explorar outros, está em ascensão, né? Justamente, está em ascensão aí, então. E quanto mais mais pessoas vão se interessar para pesquisar, para se alimentar, para baratear. Então, é tudo questão de divulgação também, né? Sim, muito importante vocês falarem isso, porque, primeira coisa, nós estamos aqui no mundo dos insetos, né? Parabéns para vocês, aliás, belo trabalho, bacana o trabalho de vocês. E a grande maioria dos profissionais que estão aqui, entusiastas, pesquisadores, devem ter bastante gente que cria insetos, geralmente o tema é tratado no meio entomológico como praga. Inclusive os insetos para a Anvisa, para o Ministério da Agricultura e Agropecuária, é tratado como praga. Então não é para sair por aí comendo qualquer inseto. Esses insetos, eles são criados em biofábricas, em ambientes sanitários controlados. Sim. Então também, mesmo que as espécies que nós citamos, também não sai por aí pegando qualquer um, de qualquer criador. E uma história interessante, vocês devem conhecer um cara chamado Darwin. Então, tem uma passagem da história desse cara que ele, coletando alguns insetos, e não tinha mais aonde ele enfiar nos bolsos, ele colocou alguns na boca e se queimou. Então, eu lembro dessa história de um professor meu de biologia ter contado, né? Eu acredito que seja verdadeira, né? Que um professor, né? É verdadeiro. Talvez vocês já ouviram isso. Não. Então não é para comer qualquer tipo de... Mesmo a mesma espécie que a gente falar, né, não pegue da natureza. Isso. Compre de biofábricas. E o projeto Sustentare está perguntando, e as baratas? Come alguma? Ah, bacana. O projeto Sustentare, gente, eu faço parte do projeto Sustentare. Que legal. Ele é um projeto do
né, encabeçado pelo professor Rodrigo Delfino, que é meu colega e me convidou para ministrar essa aula de antropoentomofagia no curso de gastronomia sustentável do IFESP em São Paulo. Então, nós temos no Brasil, né, um curso de gastronomia sustentável e tem a disciplina de antropoentomofagia lá. Parabéns, Rodrigo Delfino. Então, veja bem, baratas, gente. Vocês, por exemplo, só de falar em barata, a gente já se assusta. Né? Então, isso. As baratas são um dos insetos que tem muita proteína. Né? São um dos insetos que tem mais proteína do que a média em si. E é bom lembrar também que, já que estamos falando disso, que as baratas são um dos insetos mais próximos dos camarões. Uhum. Então, uma das coisas também, quando a gente fala em alimentação, são alergias, correto? Sim. Então, hoje, os humanos, em geral, eles estão muito propensos a vários tipos de alergia, intolerância à lactose, a todo tipo de glúten. Então, uma das proteínas que causa alergia, né, é uma proteína do camarão, que os nossos IgEs, elas entendem como invasor, e é uma proteína que tem também na barata, mas lembrando, na barata periplaneta americana. As outras baratas, em geral, não tem a mesma quantidade do camarão, só a periplaneta americana, que tem cerca de 80%, que é igualzinho do camarão. Então, essa não aconselho ninguém a comer, dificilmente alguém vai comer. Que não. Eu particularmente, não gosto de trabalhar com baratas. Que bom. Tá? A gente já experimentou e não foi muito legal a experiência. Você gostou, amiga? Eu não gostei, não. Então, mas eu crio 4 espécies, mas para alimentação animal. Sim. Tá? Eu crio a Bláptica dúbia, a barata de Madagascar, eu crio Red Runner, que é a barata do Turquestão, eu crio também 2 tipos de bláberos, então eu crio 4 espécies. A diversidade é grande, né, Cazé? A barata de Madagascar aí tem uma versatilidade, né, criada aí para alimentação, para pet, né, então... pet também. Exatamente. Aliás, o Gilberto Schickler, que é um zootecnista que montou uma das primeiras biofábricas do Brasil, ele entrou no IBAMA isso faz tempo, né? Para que a barata de Madagascar virasse pet. Então, bacana isso aí. Outra coisa assim que a gente sempre fica se perguntando, né, entra na discussão, as pessoas falam, nunca comi inseto, eu nunca comi, né, isso é muito nojento, é uma questão cultural, a gente sabe que isso é uma questão de você implantar isso dentro da cultura, o ocidental, né, aqui que é do Ocidente não tem tanto esse costume, né, mas assim, você poderia dizer pra gente quais os alimentos que as pessoas não sabem, mas que contêm alguma substância ou parte de insetos, porque a gente sabe que tem. A gente sabe. Boa, muito legal. Olha, a minha auxiliar está me passando um monte de pergunta aqui. Uhum. Depois a gente vai falar para o pessoal aí que é difícil de responder numa live, né? Interagir com as pessoas. Eu mesmo não consigo tá subindo aqui, ó. Tem 112 pessoas nesse momento na sala, tá? 110. Tem bastante gente. Tem bastante. Varia aí. Tem mais de 100 pessoas, é muito difícil. Eu gostaria muito de dar atenção para todo mundo. Mas a gente vai responder depois. Não se preocupe. Isso. E vamos voltar para a questão, né, do que vocês falaram aí, então. Sim. Repete para mim aí, por favor. Da questão da cultural, né? Isso, mas aí a gente quer saber quais são os alimentos que contêm partes ou substâncias de insetos que as pessoas consomem, mas na verdade elas não sabem, né? Acha que não... Sim. Eu vou começar falando para vocês assim. Basicamente, todos os humanos do planeta se alimentam de insetos. Eu sinto em dizer isso nessa live. Olha só. Mas, isso. Basicamente, todos os humanos do planeta se alimentam de insetos. Primeira coisa, são liberados pelos principais órgãos mundiais traços de insetos. Tá? Por esses órgãos que eu falei e por todos os órgãos mundiais. Mas não é dessa maneira que a gente quer que as pessoas se alimentem, mesmo porque não representam valores nutricionais importantes para a nossa sobrevivência. Mas é importante ressaltar
porque se é permitido, tá? É porque eles não causam mal para a gente, tá? Pode acreditar. E, basicamente, todos os produtos processados, de cor rosa, muitos batons, né, que as mulheres usam, por exemplo, iogurtes de morango, vários. Você pega, olha aqui, eu vou pegar aqui na minha mão, aqui, ó. Eu estive na Unicamp há pouco tempo, aliás, eu participo do grupo lá, parabéns, Unicamp Insetos. Eu estou com um suco de goiaba aqui, ó. Tá? E aí, uma professora me perguntou, né? Só me responda sim ou não, como vocês perguntaram, sem gaguejar, né, qual que é o inseto que é liberado, né? Porque eu tinha falado que era liberado pela Anvisa, né? Então, o inseto é liberado pela Anvisa? Eu falei sim, né? Tem 3 espécies de insetos, já que são liberados pela Anvisa. Inclusive, eu aqui na sua cantina, esse suco aqui eu tomei lá na FEAGRE, na cantina da FEAGRE da Unicamp, e ele contém a cochonilha, que é um dos insetos mais utilizados, né, no mundo, na gastronomia em geral, hot dog, para vocês terem uma ideia, aquela capa do queijo vermelho, gelatina, um monte de coisa utiliza, e lembrando que ela é saudável, né, porque ela é orgânica, ela é natural, diferente de corantes químicos que são associados a vários tipos de câncer. Uma coisa também que é muito utilizado, quando vocês compram aquelas maçãs que são brilhante, frutas brilhantes, a grande maioria delas tem uma cera, e essa cera provém, né, de 2 tipos de insetos, que são liberados, como eu falei, né, você não vai encontrar nas RDCs da Anvisa a liberação assim, insetos. Você vai encontrar os produtos, né, porque os insetos têm quitina, quitosana, taurina, né, e vários outros produtos alimentícios. E aí, gente, eu costumo falar que eles já estão entre nós. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é um macarrão, tá? Uma pasta francesa com 18% de proteína de insetos. Caramba, que bacana. Tá? Exatamente. Ó, esse aqui... Proteína. Oi? Ô, Casé, pegando o gancho aí que você estava falando dessa questão de liberação da Anvisa, a Anvisa é o órgão responsável por fazer a liberação dessas questões alimentícias aqui no Brasil. A gente queria saber como se dá esse procedimento, se há uma legislação específica para a liberação do inseto. Muitas pessoas ainda têm dúvida, inclusive aqui, ó, o DWP08 está perguntando em relação a isso, se no Brasil já existe uma legislação específica que fala sobre isso. E faz essa liberação. Bacana. Vamos lá. Primeiro, eu gosto de falar, eu sempre falo que não há proibição, né, do consumo de insetos alimentícios. Então, deixando bem claro. E na nossa lei, na lei, vamos supor, jurídica, se não há proibição, não há pena. Né? Não há pena para quem, como a gente que manipula, né? Então, mas lembrando, gente, que já tem toda a questão de vigilância sanitária, que é muito importante citar, tá? E da Anvisa em geral. Então, você precisa ter as boas práticas de manipulação, né? Não pode ser um inseto por exemplo, eu cozinho com insetos. A Anvisa chega, da onde você compra isso? Deixa eu ver a embalagem. Tem prazo de validade? Tem o selo de alerta de alergênicos? Então, há todo um cuidado quanto a isso. Então, por exemplo, voltando a falar da Anvisa, já tem toda uma legislação, tá, para o consumo de alimentos no Brasil. Sim. A nossa legislação, ela remonta de 1948, e o único inseto, na verdade, que tem na legislação é a abelha e seus derivados. Então, essa cera, por exemplo, da abelha, né, e todo que brilha nas frutas e tudo isso já está liberado. E essas 3 espécies que eu falei também já são lideradas pelas RDCs da Anvisa, né, que são as reuniões do colegiado. Muito bom. Então, só para a gente concluir essa parte, e deixar claro aí para essa pessoa, que o consumo de insetos, como eu falei, ele não é proibido, né, e ele está em fase de regulação. Porque nenhuma indústria está utilizando o inseto na sua produção. Primeira coisa, não tem, gente, quantidade suficiente para atender o mercado.
Sim. Só para vocês terem uma ideia, eu fui numa reunião num grande produtor de alimentos mundial aí, eu não vou falar o nome, mas ele é suíço, tá? Só para vocês terem uma ideia. E eles ficaram encantados, né, com os produtos e tudo. Eu levei o chocogrilo para eles verem, para introduzir na linha de produção deles. Aí eles falaram assim, legal, professor, eu gostei, eu vi que você trabalha com isso na gastronomia. Aí você pode mandar uma amostra para a gente produzir, nós vamos eleger uma bolacha e vamos colocar, vamos fazer um teste. Tá bom, quantos vocês querem de amostra? Pode falar, quantos quilos vocês querem? Sim. Eles falaram, 1 tonelada. Nossa! Aí eu brinquei, eu levantei da cadeira e falei, olha, desculpa, mas infelizmente, né, não vai dar pra gente trabalhar, porque... Aí eles falaram, bom, então não adianta nem a gente começar a brincar, porque se não tem quantidade suficiente no Brasil ainda, então por isso não está na indústria alimentícia. Qualquer empresa, gente, pode submeter a Anvisa pelo código 404 como novo ingrediente ou novo alimento. Qualquer empresa. E ele vai ser liberado, essas espécies que já são liberadas em outros países como a Europa. O professor Heraldo Medeiros aqui mandou aqui para mim, cadê Nina, os países? Holanda, Bélgica, Alemanha, Suíça, vários desses países, Portugal, já tem eles liberados em sua alimentação. Muito bacana. Inclusive o México tem criações em larga escala, né, professor? Sim, o México tem algumas particularidades que nós vamos falar para vocês. O México ele é o campeão mundial de espécies comestíveis. Tá? No México existem mais de 300 espécies alimentícias. Tá? Se eu estiver errado, o professor Heraldo Medeiros me corrija aí. Eu estou aqui na mão, olha aqui, ó. Isso aqui, gente, ó, é mexicano. Nossa, que bacana. Isso aqui é sal de chapolim. Tá? Isso aqui é muito consumido lá. O chapolim, gente, na verdade, o chapolim, ele é um gafanhoto e ele é igual a nossa tanajura aqui. Ele é de ocorrência de épocas. Sim. Então, e ele é amplamente consumido no país. E tem o gusano, tem várias outras espécies. Ô, Casé, mas como é feito esse sal? Como é que você... Legal. O sal de chapolim, ele é feito num processo muito semelhante ao a nossa carne de sol aqui, na região nordeste, principalmente. Eles deixam os chapulins secando, depois defumam, trituram e misturam alguma espécie de sal, colocam pimenta. Gente, isso aqui é maravilhoso, eu como isso aqui todos os dias. Caramba! Isso. Tem uma professora, Chayenne Gouveia, que sempre ela foi fazer, né, um trabalho no México, ela trouxe para mim, e eu sempre compro. Tem um amigo que vai e volta do México, como vai Ponte Aérea Rio-São Paulo, eu sempre estou trazendo produtos mexicanos. Casé, e tem um seguidor nosso perguntando, Lucas Martins, quais locais diferentes para a compra de produtos? Existe ou cada pessoa que produz se promove? Como é que funciona isso? Falou um pouquinho aí. Quais são o quê? Quais locais de referência para a compra de produtos? Se existe um local ou a própria pessoa que produz o inseto, um exemplo, você que produz o chocolate, é você que vende diretamente ou tem algum fornecedor? Como é que faz para comprar? Bacana. Olha, é o seguinte, depende da região que você está, você pode comprar insetos de maneiras diferentes. Sim. Por exemplo, se você está na região lá do Nordeste, então lá tem o Pachymeros nucleorum, né, que é o gongô, que é o bicho do babaçu, né, que é a larva do babaçu. Então você vai comprar lá de uma pessoa que tenha isso e que extraia lá o amêndoa do babaçu. Uhum. Por exemplo, aqui em São Paulo tem alguns restaurantes, então você vai comprar naquele restaurante. No Vale do Paraíba, em São Paulo, gente, só como curiosidade, nós temos o Vale dos Insetos Alimentícios, ou Vale das Tanajuras. Nossa, é muita pergunta. Peraí. Não olha não. Então, é verdade, senão vai dispersar aqui. Então, por exemplo, cada produtor hoje, cada biofábrica faz a sua venda direta. Sim. Tá? Não existem distribuidores. Eu, por exemplo, eu vendo os meus chocolates em alguns restaurantes aqui em São Paulo. No Box 54,
lá na Praça Benedito Calixto, aqui no Ipiranga, em lojas de produtos naturais, no centro também tem. Quem quiser, me chama no direct aí, que eu terei o maior prazer também em passar a lista aí. Depende da região que você está, eu vou passar a biofábrica que tenha lá. Uhum. Vão anotando aí os endereços, então pergunta ao Casé depois no direct, para comprar. Todo mundo... Porque tem muita gente aqui, olha só. Se já é liberado pela Anvisa, por que não tem hamburgueria ou por que não é vendido em supermercados? O DWRP08 aí também, é sigla secreta aí, não sei o nome dele aí, né? Mas não está liberado, quer dizer, como eu falei, né? Não tem nessas hamburguerias porque esses chefes não resolveram não utilizar. Eu, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu participei do Smorgasburg, já ouviram falar? Já, eu assisti a sua live. Isso. O Smorgasburg é o maior festival de comida de rua do mundo, que acontece no verão nova-iorquino. E o pessoal do Pipoca, aliás, meu parabéns para esse pessoal, e trouxeram para São Paulo essa versão. E, gente, foi mais de 100 mil pessoas em 2 dias de evento, carimbada uma a uma no braço. Nossa. E foi uma loucura. Então, não, como eu falei, porque os chefes, aí, a grande maioria, não resolveu fazer. Mas pode fazer, quem quiser aí, tranquilamente. Entendi. Casé, mais uma pergunta. A criação de insetos é viável? Você acha que vale a pena investir nesse negócio? De começar a fazer de criação, o custo-benefício. A gente queria que você explicasse. Alguns outros biólogos que está querendo aí ser um novo empreendedor no mercado, como é que faz? Veja bem, hoje, como eu falei, se a pessoa quiser entrar no mercado de insetos alimentícios, a minha sugestão é que ela comece com o mercado de alimentação animal. Porque nós sabemos que existe uma grande quantidade de animais insetívoros, correto? Sim. E há uma grande de animais pet também que se alimentam de insetos. Então, esse é um grande mercado. Depois vai começar, gente, já está liberado para a criação de aves de abate, né, que é um grande mercado também, principalmente a maravilhosa mosca soldado negro, Black Soldier Fly, que é a Hermetia. Né, que ela é espetacular, se vocês não conhecem, procura pesquisar sobre ela. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui, ó, olha. Vai ter pouco. Eu tenho um pacote, olha só aqui, ó. Olha que beleza. Olha essa embalagem, tá? E olha aí o grupo de animais a quem elas são destinadas aí, tá vendo aí, ó? Sim. Cadê? Dá para ver aqui o grupo de animais? Eita, não dá pra ver, não dá pra ver. Acho que não tá focando. Tá, bom, tudo bem. Pô. Aí agora. Tô vendo. Tô vendo. Cachorro e aves. Exatamente. Suínos, bovinos, né, peixes em geral, caninos, né, felinos. Então tem um grupo muito grande aí, né, tem um grupo muito grande. Essa empresa aqui, gente, aliás, um abraço aqui, vou dar para algumas empresas, NetPro, que é do Chile. Sim. Eles produzem essas moscas com salmão. Então vocês imaginam, isso aqui eu posso comer tranquilamente. Muito chique, velho. O salmão. E no Brasil nós temos em Piracicaba também uma BSF, que é Black Soldier Fly Biotechnology, dos meus amigos Paulo Bogorni e do Pisa, são sócios, que também produzem essa mesma mosca aqui no Brasil. E, né, muito bons também, tá? Eu vou ficar falando aqui, vão ficar com ciúminhos aí, depois vão me matar. Mas eu vou falar alguns, tá? Agora, você está falando aí dos insetos, né? E as pessoas sempre têm a curiosidade em saber, em relação à quantidade de proteína, se é suficiente para manter as atividades fisiológicas do corpo. E, principalmente, olha aí, a degustação ao vivo. Fica deixando a gente com água na boca, né? Pois é, tá vendo só? Agora vai ter que engolir. Isso aqui é um grilo, antes de eu falar da quantidade da proteína, se é suficiente. Isso, para manter são grilos assímiles, né? Essa comparação, né? A proteína humana, a proteína do inseto e a proteína... Isso. E outros tipos de proteínas. Quanto a gente poderia ingerir, né? Para poder ser suficiente. Suprir as nossas necessidades. Esse aqui é o grilo preto, grilos assímiles, né? Grilos assímiles. E esse aqui
eu estou tentando algumas receitas que vai ser a novidade do Smorgasburg desse ano. Olha só, tá meio de primeira mão aqui, né, para os seguidores. São Paulo aí. Exatamente. Veja bem, gente, algumas coisas que eu gostaria de falar. Primeira coisa, a proteína dos insetos, gente. Cadê aqui, ó? A cola aqui, ó. Eu guardei algumas coisas aqui. Ela é uma proteína de boa e rápida digestão. Só para vocês terem uma ideia, a proteína dos insetos, ela tem aproximadamente 80% de absorção. Enquanto que a proteína, por exemplo, do gado é de 40% a 50%. Olha a diferença. Muita. Por que eu estou falando isso? Porque ela é muito indicada para atletas. Então, se você quer ter performance esportiva e quer emagrecer, os insetos são um dos caminhos. Ó, a galera aí da academia. Tem suplementos, né, Casé? Suplementos aí que Isso, são... espera aí, caiu um negócio aqui. Eita. Esse aqui é francês também. É tudo importado. Né? Ele é um tenebro saborizado. Nossa. Esse aqui é com... deixa eu ver aqui. Barbecue, né? Nossa, olha só. Que é um sabor massificado mundial. Bom, vamos lá. Então, a ingestão diária recomendada, ela depende muito, gente, do tipo de... Eu costumo falar que a melhor dieta, inclusive, é aquela dieta personalizada, de acordo com cada pessoa. Vai lá no nutricionista, ou vai e faz uma dieta personalizada. Sim. Porque, por exemplo, vocês talvez há de concordar comigo que um atleta, ele tem uma necessidade nutricional, enquanto que uma pessoa sedentária, uma criança, um adulto, uma pessoa que está na senescência, que é um idoso, tem uma necessidade nutricional diferente. Uhum. Então, os insetos, eles cumprem, sim, eles são de alto valor biológico, e eles são uma proteína muito recomendada. Só para vocês terem uma ideia, a proteína dos insetos, a grande maioria dos insetos tem o dobro ou mais do que as proteínas tradicionais. Sim. Então, eles têm, sim, as quantidades. Uma pessoa, por exemplo, poderia sobreviver, ou tem vários casos aí, inclusive, só comendo insetos e outros tipos de vegetais, por exemplo, mas substituindo essa proteína atual, nossa, que é muito danosa ao meio ambiente, pela proteína dos insetos. Sim. A gente vê muito em programas quando solta o pessoal na selva, de sobrevivência, né? Eles se alimentam das larvinhas lá, que dá em coquinho. Então, justamente isso, porque é rico em proteínas, né? Sim, sim. E outros, existe na Bíblia, tem uma passagem muito interessante, né? Do João Batista, né? Que ele, João, veio do deserto e trajava-se de pele de camelo e se alimentavam de mel silvestre e gafanhotos. Sim. Então, sabe-se que o João Batista ele ficou 40 dias no deserto. E, basicamente, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Tá vendo só? E lembrando, gente, que o maná da Bíblia, já ouviram falar do maná, o pão que cai do céu? Do céu. Também é um subproduto de insetos, tá? Olha, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Casé, e a gente queria perguntar para você, qual estágio do desenvolvimento do inseto é mais nutritivo? Existe? Bacana. Existe, ou a fase adulta, larva, qualquer uma serve? Muito boa essa pergunta. Isso depende muito do inseto, porque, por exemplo, você pega o tenebro, que é o besouro, por exemplo, ele tem 4 fases, né? Que é o ovo, né? Depois do ovo ele vai para larva, né? Depois ele vai para a fase de pupa e depois ele vai para o besouro adulto. Então, no caso do tenébrio, a principal fase é a fase larval. Sim. Ele tem mais proteínas, porque quando ele chega na fase adulta, ele já tem muita casca, né, muita quitina. Então aí vai diminuindo a proteína, ele serve para outras coisas. Lembrando, gente, aproveitando e falando, na nutrição, na gastronomia, a fibra é muito importante. E os insetos, eles têm fibras, inclusive tem alguns estudos utilizando principalmente os grilos e gafanhotos para a flora intestinal, que é ótimo para a flora intestinal. Tem vários estudos, se vocês pesquisarem aí,
tem vários estudos sobre isso. Uhum. Então, por exemplo, se você pega o grilo, ele só tem as 3 fases. Então, a fase dele boa para que tem bastante proteína para se alimentar é a fase adulta. Então, deixando No caso, claro, vai depender do inseto. depende do inseto. Uhum. Formiga, por exemplo, também a tanajura, é a fase adulta e também só uma parte dela, que é a parte do abdômen, né? Uhum. Não é bumbum, como a maioria fala aí, bunda da tanajura, né? É o abdômen que se come, né? Meu Deus, dá uma olhada, gente, eu estou muito feliz, tem umas 5, 6 páginas de pergunta aqui. Tem muita coisa. Ô, Casé, aproveitando que o professor está aí super integrado na área, qual a sua opinião em relação à criação dos insetos? Qual a vantagem que você vê em relação à criação de outros animais para aí manter a produção de proteína, principalmente para a alimentação humana? As vantagens e as desvantagens, se é que tem, né? Se você vê isso. Tem gente pedindo para salvar a live, é legal aí que vocês já me falaram que vão salvar, né? Tá ao tempo também, a gente tem acho que uns 15 minutos, né? Vamos 15, lá. Tá bom. Então vamos lá. Bom, volta a pergunta aí, que é o que eu me distraí aqui. Vantagem de criação de insetos. Isso. Em relação a outros Gente, imagine o espaço que você precisa criar para um bovino, por exemplo, e um suíno, né? Você precisa de muito espaço. Peixe, por exemplo, né? Mesmo criando em tanques e tudo, você precisa de muito espaço. Então já começa pelo espaço. Imagina, gente, na minha infância, um professor do ensino médio fez uma experiência mostrando como é que vai ser o planeta no futuro, cheio de cidade. Imagina o planeta inteiro cidade. Então você precisa de espaço. Num espaço pequeno, você consegue alimentar muita gente com inseto, mas com gado não. Água. Olha a quantidade de água que precisa um bovino, um animal grande. E lembrando que a água, em todo o processo produtivo, vai muita água. Tá? Sim. Gente, hoje a maior parte dos grãos que são produzidos no mundo, mais de 70% são destinados para alimentação animal. Né? Porque um boi, por exemplo, ele precisa, em média, gente, né, depende da fase dele, de 10 a 14 quilos de ração para produzir 1 quilo de proteína. Os insetos, uma média de 1,5 kg, 2 quilos para produzir 1 quilo. Ração de biomassa, porque eles são de sangue frio. Então, tudo que eles comem, eles mandam para a biomassa e mandam toda essa coisa boa para a gente. Entendi. São então, extremamente sustentáveis. Muitas vantagens, né? Tanto ambiental, quanto aí em relação econômica também, né? Por isso que a FAO fez essa indicação, né? Porque no futuro o número de seres humanos vai triplicar. Então, como é que a gente vai conseguir alimentar tanta gente se não vai ter espaço? Em 2050, eles cogitam que você já é superpopulação de aproximadamente quase 10 bilhões de pessoas. Então, vê só, né? Então, pode ser até alternativa, né? E imagina vocês duas, vocês têm animais de estimação? Eu tenho. Eu não tenho, não, Casé. Tudo bem, mas você imagina 10 bilhões, quantos animais de estimação nós teremos? Meu Deus. Então, essa é uma outra, eu falo para os entomologistas em geral, de criação de insetos para alimentação animal. Esse é um grande mercado de futuro também. Verdade, muito bom. Então, Casé, hoje a gente também vai estrear com você mais um quadro do Mundo dos Insetos aqui, que é o Inseto... Ai, meu Deus! Então, a intenção desse quadro é sair um pouquinho da conversação sobre o seu lado profissional e a gente conhecer um pouquinho o outro lado do Casé, né? O pessoal, né? Vou colocar até o óculos aqui para ver a cola aqui. Vai, manda! Então, vamos lá? Vamos começar? Manda! Uma música. Uma música? O meu inglês é aquele inglês tupiniquim. Eu estou aprimorando, porque eu estou no Speak Lab, que é o meu patrocinador aqui, ó, né? Laboratório Falando Se Aprende. Então, sim, a música é Shine on Crazy Diamond, do Pink Floyd. Ó, que bacana, hein? Vai arriscar. Conhecem? Não, quer cantar um pedacinho pra gente? Não. Esse trechinho, Shine on Crazy Diamond, já é um trecho da música. Um livro que o Casé gosta que indicaria. O Rodrigo falou para não deixar eu perguntar. O professor Rodrigo Delfino aí. Aliás, gente, sabe qual é o apelido do professor Rodrigo Delfino, já que ele está aí?
Tenébrio. Tudo dele é tenébrio. Bom apelido, né? Um livro. Não dá para ser um, pode ser dois, olha só. Mas são os meus dois principais livros, tá? Não tem um. Esse aqui é um livro que ensina como criar, inclusive, tá? É do professor Ramon, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Ele é o organizador, mas tem vários pesquisadores aqui dentro. E o livro aqui, né, do professor Enaldo Medeiros, são os dois principais sobre o tema aí. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta, um ídolo. Gente, um ídolo, acho que eu já falei aqui, o Darwin, né? Porque, para mim, na minha profissão, tanto né, de biologia quanto gastronomia, ele é o meu principal. E também o meu... Vocês estão vendo aqui as anteninhas, certo? Tá fazendo sucesso aí o seu chapéu de mestre, hein? Então, esse personagem eu criei, foi a minha auxiliar que está aqui me ajudando, que colocou na minha cabeça, mas lembrando que não são chifres, de insetos não são chifres. Os insetos têm o quê? Chifres ou antenas? Antena! Não são chifres. Não é chifre. Não vai ganhar chocolate. Isso. Mas ele foi inspirado no debug chef americano David George Gordon, tá? Bacana. Então, mas o meu é o Charles Darwin, né, para mim, uma grande figura. Muito bom. Boa escolha, maravilhosa escolha. Então, esse chapéu que é a característica do casé, viu? É isso aí, exatamente. Eu criei esse personagem. Aliás, gente, Bugs Cook, bugs em inglês são bichinhos, tá? Em geral, e é marca registrada já no INPI por 10 anos. Que bacana, Olha né? só. Muito bom. Fala aí, gente, um desejo que você tem assim. Isso. Gente, um desejo, eu já tenho até realizado ele, é ver os insetos nas prateleiras do supermercado, que era um desejo muito grande, e eu já vi isso. Esses insetos aqui, por exemplo, desculpa, né, esses produtos aqui, na verdade, foi uma empresa inglesa que me enviou, pelo correio, inclusive, da rainha, chama 21bytes.com, quem quiser entrar, depois também me perguntar. Você compra qualquer inseto lá, e tem também no Carrefour da Espanha. Então, esse era o meu desejo. Esses aqui, por exemplo, são da Austrália. Estou mostrando um monte de países aí para vocês verem que é mundial, tá? Por incrível que pareça, não tem nenhum aqui da China. O que mais? Manda, bate bola. Então, a gente quer perguntar, a Luana Lima está perguntando, e qual é o seu inseto favorito? Gente, o meu inseto favorito, não tem um também, tem dois, mas é o tenébrio comum, tenébrio molitor. Ele é extremamente saboroso, ele vai assim, em modo farinha, numa série, ele assim, você consegue adicionar ele muito bem em muitos produtos. Então, o grilo, eu adoro o grilo, vocês viram que eu comi o grilo para vocês aqui, e a tanajura, que é espetacular também. Muito bom, muito bom. Então, Casé, um país que você acha assim incrível, que você acha que é condizente com o que você pensa, com o que você acredita? Gente, não tem outro para mim no mundo como o Brasil. Que lindo! Não tem, gente. Eu sou uma pessoa que uma vez por ano eu faço uma grande viagem de bicicleta de acima de 500 quilômetros, tá? Nossa! Esse ano eu saio... Os insetos. Então, só para vocês saberem, esse ano eu saí do Brasil e fui até a Argentina e passei pelo Uruguai e me encontrei com criadores no Uruguai, e encontrei com criadores na Argentina e me encontrei com o órgão de regulamentação, Senasa, reunião com esse órgão governamental na Argentina. Mas o Brasil é incrível, gente. Aqui você vai para o Amazonas, você vai para Goiás, você vai para Minas, você vai para o Ceará. Gente, e a diversidade que nós temos aqui é coisa de louco. Eu amo isso aqui, tá? Que bom. Muito bom. Mais algum? O sonho. E um sonho. Qual é o seu sonho? Você ainda tem algum? Realizou todos? Como é que fica aí? Gente, é muita coisa, mas um sonho que eu tinha era conhecer o professor Dr. Arnold van Gys. O Arnold van Gys é um dos principais também pesquisadores a nível mundial, junto aí com o Heraldo Medeiros e outras feras aí, professor Ramon, um monte de gente. Mas eu tinha uma vontade muito grande de conhecer ele.
porque ele também é um dos que, junto com a FAO, esteve nessa reunião técnica com o professor Heraldo Medeiros, e já conversava com ele há algum tempo, e para minha gratidão, né, ele foi convidado para participar de um seminário no Rio, e a gente trocou assim, e-mail, né, eu tenho ele no WhatsApp e tudo, e eu conheci ele pessoalmente no Rio. E o outro sonho aí, que é um sonho maior, é cozinhar alguma coisa com o debug chef americano David George Gordon, né? Hugs for You, né, se ele estiver por aí, né? E também com um chefe dinamarquês, né, que é o Lesi, chama jungla.dk. É um grande sonho. Esses são os meus principais, né, sonhos. Vai realizar em breve, Com certeza. Vai sim. Conta aí pra gente, assim, um adjetivo que define o Cazé. Ah, meu Deus. Em poucas A palavras. versatilidade, eu acho que é um pouco a minha característica, versátil, né? É um adjetivo, mas eu sou meio multi-homem e às vezes sofro por isso, gente. Para vocês terem uma ideia, eu vou aqui, sessão choro aqui, né? Sessão choro. Algumas pessoas já me falaram assim, se eu for contar para vocês aqui a trajetória minha de vida, de cursos técnicos que eu tenho, desde criador de RAM, vários cursos técnicos aí, de insetos, de tudo e quanta coisa, daria um livro, daria aqui uma prateleira cheia de cursos, né? Eu sou multi-homem, eu sou empreendedor, eu tenho uma produtora de vídeo, então, mas eu acho que versátil é a palavra, porque, gente, isso causa, às vezes, até tem gente que fala para mim, por que você não escolhe? Você tem que ser biólogo ou tem que ser gastrólogo? É tudo. Para direcionar a tua vida, muito complicado, né? Mas eu perdoo essas pessoas. Tá perdoado. É isso mesmo. E eu queria, desde já, acho que faltam uns 5 minutos para a gente terminar, agradecer Legal. muito, muito, porque assim, a primeira característica, falando com você, no grupo que a gente fez, né, no WhatsApp, é o seu entusiasmo, a sua energia, a sua paixão, como você acredita no que você faz. Porque eu sou um entusiasta. Eu disse a esse homem que a gente tem que trazer. Era isso que a gente estava procurando. E a nossa primeira live, a gente queria trazer justamente a pessoa que trouxesse esse entusiasmo, sabe? De querer, de mostrar que ama o que faz, que é justamente o que nos move também. Então, você realmente acha, você é uma inspiração. Que legal. Tem um amigo aqui, rapidinho, chama Erwin Brentz, o alemão, como eu falei. Uhum. Ele era muito parecido comigo, tá, gente? Mas depois eu vou brincar com ele, só que ele tá com os cabelos mais brancos que o meu hoje. Né? Porque ele virou vovô. Ele falou que um adjetivo que me define é humano. Humano, É porque eu uso muito essa palavra, né? Eu bato muito na tecla, gente, que é muito difícil a gente falar em diferenças, né? Mas somos todos humanos. Só temos um DNA humano. Isso mesmo. Então, Cazé, o nosso tempo está acabando, né? Foi muito bom o bate-papo. Muito obrigado aí por atenção, por ter compartilhado um pouquinho da sua história, né? De tudo que você faz, do seu trabalho. Muito obrigado aos nossos queridos seguidores, que a gente ama de paixão. Sem vocês, isso aqui não seria possível. A página é movida por vocês também, pelo retorno que vocês nos dão. Muito obrigado aos nossos colaboradores, né? Exatamente. E também agradecer a todo mundo que compartilhou, porque eu vi uma série de pessoas. E assim, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, todo canto do Brasil teve divulgação. Então Olha a gente agradece demais. Muito obrigada E ele está mostrando aí alguma coisa que eu não enxergo. E daqui a pouquinho vai ter o sorteio de chocolate. Cazé, fala um pouquinho aí desse chocolate, que não é qualquer chocolate, é um chocolate muito especial, né? Rapidinho. Quanto tempo nós temos? Um minutinho. Um minuto. Tá bom. Pausa o chocolate. Esses aqui são pedras da mãe do professor Heraldo Medeiros, da Bahia. Beijo! Beijo pra ela. Gente, esses chocolates, eles foram produzidos junto com um amigo meu que chama Bruno Lazevicius, da Casa Lazevicius. São chocolates do movimento Bean to Bar, que é da castanha, né, à barra. Esses chocolates são feitos artesanalmente numa indústria, gente, que é uma indústria, né, não é uma indústria alimentícia gigante, pequena, mas são com amêndoas, né? Não compra chocolate e derrete para chocolate. Essas amêndoas são de produtores familiares e orgânicos e feitos especialmente para vocês. Tá acabando. 20 segundos, mas a gente vai rapidinho. Beijo. Até se vocês quiserem chamar depois, tranquilo, novamente. Só um instante. Beijo.
Tá bom. Vê quantas pessoas tinha.